Olá, queridos alunos. Estamos com mais um estudo hoje sobre os aspectos lexicais semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos. Então, vamos iniciar falando sobre o campo semântico e campo lexical. A relação entre campo semântico e o campo lexical. As noções de campo lexical e campo semântico, sendo amplas e complexas, são consideradas mais próximas por alguns autores e mais diferentes por outros. Tal é a complexidade desse assunto que existem diferentes abordagens acerca desta temática, havendo conceptualizações distintas em diferentes gramáticas. Mais importante do que a nomenclatura é entender que as palavras podem estabelecer diversas relações, por origem, por significado, por som, por área temática. A compreensão de que uma palavra possui diversos tipos de associações leva a que haja uma maior diversificação vocabular, um enriquecimento dos universos de referência e uma maior facilidade no encadeamento lógico de um discurso ou texto. O campo lexical é o campo da palavra, do vocabulário. O campo semântico é o campo do significado, do sentido. Campo lexical é o campo da palavra porque o léxico é o conjunto de palavras usadas em uma língua. Então, nós sabemos que é impossível sabermos todas, né, as palavras que existem no léxico da língua portuguesa, por exemplo. Em qualquer língua, porque é uma gama de vocábulos, é assim um patrimônio enorme. Assim, fazem parte do mesmo campo lexical palavras formadas a partir do mesmo radical, palavras que pertencem à mesma área de conhecimento ou domínio. Num campo lexical, as palavras se referem a uma mesma realidade. Então, vejamos. Quando nós estamos falando do campo lexical, nós estamos falando do vocabulário, do campo da palavra, tá? No campo semântico, seria o campo do significado. Vamos iniciar agora com o campo lexical, que é o campo da palavra, do vocabulário. Então, nós temos campo lexical de pintura. Então, quais seriam as palavras que fazem parte desse campo lexical? Pintor, pintar, tela, quadro, pincéis, tintas, né? Todas essas palavras fazem parte desse campo lexical de pintura. De escola, escolar, escolarizado, aprendizagem, estudo, matéria, disciplina, turma, alunos, fazem parte desse campo lexical, dessas palavras, desse vocabulário. Campo lexical de mar, marítimo, maresia, marinho, maré, marinheiro, oceano, ondas, areia, praia. Campo lexical de esporte, esportivo, esportista, atleta, futebol, natação, ginástica, tênis, basquete, são todas as palavras que fazem parte desse campo lexical de esporte. Campo lexical de flor, florista, floreira, florir, florido, margarida, rosa, girassol, copo de leite, cravo, tulipa, também. E o campo lexical de medicina, médico, medicinal, medicação, pediatra, cirurgião, estetoscópio, consultório. Então, nós estamos falando aqui da área do vocabulário, da área das palavras. Agora, o campo semântico, nós vamos entrar para o campo do significado, tá certo? No campo semântico, que é o campo do significado, por que é o campo do significado? Porque a semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras e a diferença de sentido que as palavras apresentam em diferentes contextos. Nós temos uma mudança aí em relação ao campo lexical, tá? Que nós estamos falando de significado e não de vocabulário de palavras de um mesmo campo, como era o campo lexical. Assim, fazem parte do mesmo campo semântico, os diversos sentidos que uma palavra apresenta mediante os contextos que é utilizada. Então, neste campo semântico, agora nós vamos ver os diversos sentidos que uma palavra apresenta.
Num campo semântico, as palavras se referem às diferentes realidades de um conceito. Então, vejamos. No campo semântico de partir, vamos lembrar que partir, nós temos o partir do verbo partir, de sair, de viajar, se deslocar, e temos também, né, o campo semântico de partir no sentido de eh, fraturar, quebrar, né, cortar, nesse sentido. Então vamos lá. O semântico de partir. Vamos ver o primeiro. Sair, zarpar, fugir, morrer, um eufemismo, não é? Quebrar já é outro, olha, já faz parte do partir do outro sentido do verbo partir. Então, quebrar, espatifar, fraturar, angustiar, inquietar. Partiu o coração, né? Nesse sentido. Inquietou, né? De cortar, partir o coração. Campo semântico de nota. Também nós temos aqui, olha, campo semântico de nota. Dinheiro, grana, nota de dinheiro, grana, nota de conta, talão, anotação, bilhete, comentário, aviso, explicação, som, uma nota musical, som, tom musical, né, que é uma nota mais estridente ou não, mais surda. Campo semântico de conta, também, olha só, cálculo, contagem, consideração, é levar em conta, levar em consideração, apreço, tá vendo? Estima, responsabilidade, nota, uma conta, uma fatura, miçanga, vidrilho, que são aquelas contas que nós fazemos do rosário, fazemos o rosário, um colar, também tem contas que nós utilizamos, que são miçangas, vidrilhos, aquelas pérolas. Campo semântico de dor de cabeça, crânio, coco, fala assim, bateu coco na cabeça, que é coco. Inteligência, juízo, memória, imaginação, líder, ele é o cabeça, o líder, comandante, o topo, o cabeça da empresa. Campo semântico de guarda, vigilante, sentinela, vigilância, tutela, custódia, proteção, preservação e salvaguarda. Então, veja que interessante que nós temos, né? Cada contexto tem o seu valor semântico, valor de sentido. Campo semântico de natureza, meio ambiente, os seres vivos, o modo de ser, é a natureza da criança, o modo de ser, a essência dela, né? O temperamento, a qualidade, o tipo, o meio ambiente em que vive, a qualidade, o tipo de lugar, situação que vive. Então, aqui nós vimos que o campo semântico é o campo do significado, porque a semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras, ou seja, a diferença de sentido que as palavras apresentam. Manga, fruta, manga de camisa, não é? E assim nós vamos. E o campo lexical já está mais com relação colocado a palavra, olha, a palavra, o campo da palavra, do vocabulário, tá certo? É aquele conjunto de palavras usadas para aquela palavra em especial, né? Para pintura, eu utilizo estas palavras aqui que estão dentro desse campo semântico, né? Olha, desse campo lexical, tá bom? Dessa palavra, desse vocabulário. Muito bem. Vamos para os aspectos pragmáticos agora. Então, nós sabemos que pragmático é uma palavra de origem latina e grega, que significa ser prático. Também temos acesso ao pragmatismo, que é um pensamento filosófico, né, criado pelo século XIX pelo filósofo Charles Sanders Peirce e pelo psicólogo William James e pelo jurista Oliver Wendell Holmes Jr., que é um pensamento filosófico. Mas vamos para a pragmática, né, os aspectos pragmáticos da área da linguística. A pragmática é a área da linguística que analisa o uso concreto da linguagem em diferentes contextos. Ela vai além dos sentidos atribuídos pela semântica e pela sintaxe. Veja bem. Então, quando nós falamos
em relação aos aspectos pragmáticos na área da linguística, nós estamos falando do uso concreto da linguagem em diferentes contextos. E esse aspecto pragmático na linguagem vai além dos sentidos da sintaxe e da semântica. É muito mais forte. Ele se dedica a uma construção teórica até. O foco da pragmática é a interpretação da linguagem. É a interpretação de uma mensagem, de uma frase, eu colocaria assim, de um texto, né, de um contexto em si também, tá certo? Uma frase, eu posso dizê-la de diversas formas, e os aspectos pragmáticos se referem a isso, se referem a exatamente essa análise concreta que se faz do uso da linguagem em vários contextos. Eu posso chamar meu filho de várias formas. Eu posso dizer meu filho, eu posso dizer meu filho, eu posso dizer meu filho, percebe? Então, há várias situações que eu posso entonar a minha voz e flexionar, não é, a palavra, e isso é estudado pelos aspectos pragmáticos, tá certo? Vai depender de como eu uso concretamente a minha linguagem naquele momento, naquele contexto. Então, o foco da pragmática é a interpretação da linguagem. A pragmática é o campo da linguística que faz uma análise do uso concreto da linguagem em contextos diversos. Vai além dos sentidos da sintaxe e da semântica. A base da pragmática é a interpretação da linguagem, levando em conta a linguagem falada nos contextos culturais e também sociais. É na conversação, para a pragmática, que o uso da linguagem dá sentido. Desse modo, seu estudo está direcionado na comunicação e no funcionamento dessa linguagem entre os interlocutores. Assim, a pragmática é o encontro, é a união entre o uso linguístico e o uso comunicativo. Na comunicação, né, usando a linguística, usando a linguagem, é que está ali o estudo da pragmática. Pragmática é a área da linguística dedicada ao estudo da linguagem no contexto do seu uso. Olha só, no contexto do seu uso na comunicação. Pragmática é o estudo da linguagem em uso. Quem disse foi Charles Morris. Ele fez um estudo sobre a pragmática e ele nos deu esses dois conceitos, essas duas concepções que eu acho muito interessante. A compreensão da mensagem depende, sobretudo, das condições de domínio da linguagem do interlocutor e do conjunto de conhecimentos linguísticos e extralinguísticos. São esses conhecimentos, os linguísticos e os extralinguísticos, que permitem a adaptação daquilo que pode ser dito a depender da situação. Por exemplo, esses conhecimentos linguísticos e extralinguísticos permitem identificar uma frase interrogativa como pergunta: posso beber? Ou como um pedido: poderia trazer-me uma cerveja? E uma frase declarativa como um convite: está um ótimo dia para ir à praia. Ou como uma constatação: está um bonito dia de sol. Percebe? Então, os conhecimentos que nós temos, linguísticos e extralinguísticos, é que vão realmente permitir, não é, essa identificação do contexto, da forma como nós colocamos a nossa ação comunicativa. Aliás, é a ação comunicativa que nos permite perceber e analisar a comunicação entre os interlocutores. Por exemplo, nós temos também outra situação que eu acho interessante, que são todo ato de fala é um ato locutório. Mas aqui nós estamos falando dos atos ilocutórios, que na maioria das vezes têm objetivos precisos, uma intenção, uma força na pronúncia. Então, os atos ilocutórios são aqueles que já emitem um juízo, expressam uma emoção, né? Então, ilocutório é exatamente essa flexão que se dá à voz, essa importância que se dá ao ato da comunicação naquele momento, naquele contexto. Então,
Um enunciado pode emitir um juízo, expressar emoções, levar alguém a fazer algo, legitimar a realidade ou até criar realidade nova. Portanto, a linguagem tem uma função social. Então, esse conjunto de situações é que transforma um simples ato locutório, que é o ato de fala, num ato ilocutório, que dá mais, assim, legitima mais uma emoção, uma ou um pedido, ou mesmo uma insatisfação. Para avaliar os atos de fala, é necessário que se atenha ao respectivo contexto de produção, a relação dos interlocutores, o espaço e o tempo, a referência do que é dito. O estudioso do campo da linguagem, John Searle, desenvolveu uma tipologia dos atos de fala. De acordo com Searle, os atos podem ser distribuídos da seguinte forma: os atos podem ser assertivos, sua marca linguística são os verbos declarativos. Os atos assertivos transmitem uma posição assumida pelo interlocutor. Então, por exemplo, acredito que ele vai passar no vestibular. Uma declaração. É um ato assertivo, tá certo? Diretivos expressam ordens, pedidos, conselhos, sugestões através de frases imperativas. Os atos diretivos revelam a intenção de conduzir o interlocutor a agir segundo o que lhe é dito. Então, vem em minha sala, por favor. Vem em minha sala, por favor. Vem até minha sala, por favor. Então, todos esses atos aqui, todas essas expressões que nós temos em relação às ordens, aos pedidos, aos conselhos, às sugestões, através das frases imperativas, é que nos dá a certeza dessa interação comunicativa. Compromissivos. Tem como marca frases do futuro do indicativo. E expressam um compromisso de o locutor realizar uma ação futura. Exemplo, se você não chegar até às 10 horas, eu irei para casa. Então, compromissivos, é um compromisso. Expressivos. Expressam sentimentos, emoções, estados de espírito do locutor. Uma das características são frases exclamativas e com uso de advérbio. Eu gosto muito de você. Então, expressivo, você expressa. Quando eu digo assim, meus queridos alunos, eu gosto muito de vocês. Então, é uma expressão. Eu estou me expressando. É um estado de espírito do locutor. E declarativos exprimem o poder de o locutor mudar a realidade pelo próprio ato da fala. Essa forma pode ser observada nos comunicados oficiais. Amanhã não haverá expediente. É uma declaração. Amanhã não haverá aula. É uma declaração. Declarativos assertivos expressam algo a ser seguido pelo interlocutor. É imprescindível que traga todos os seus documentos, certo? Então, veja como é interessante esses aspectos pragmáticos. O contexto também é importante na hora de transmitir a mensagem, pois, dependendo da situação, você pode usar várias formas de falar o que você pretende. Por exemplo, ao agradecer é possível usar um valeu, uma situação informal, ok? Ou pode-se usar muito obrigada, né? Que é em uma ocasião mais formal. Pragmática estuda os processos de inferência naquilo que está implícito. E para que isso se dê, o interlocutor precisa ter conhecimentos extras sobre determinado contexto. A essa capacidade de entender a intenção do locutor dá-se o nome de competência gramatical. Terminamos aqui a questão da pragmática, dos aspectos pragmáticos. É interessante que agora nós vamos perceber como nós usamos os nossos atos de fala e locutórios. Importantíssimo isso.